Fala pessoal, estamos aqui para o resumo da semana, resumo da terceira semana de competição, a penúltima. Uma semana muito movimentada que tivemos algumas decisões. Então, vamos lá, vamos passar pelo resumo de cada partida. Um resumo rápido para a gente ir para o que importa, que é os gols da semana, o craque da semana, enfim. No jogo da segunda-feira, foi o jogo do Sub-13, o Zig-Zag contra o Chicolé. Zig-Zag venceu por 4-2, mas foi um jogo bastante equilibrado. O primeiro tempo terminou 2-1 para a equipe do Zig-Zag. E o problema foi que no início do segundo tempo, no primeiro lance do segundo tempo, a equipe do Zig-Zag fez 3-1. Isso fez com que a equipe do Chicolé precisasse abrir um pouco mais. Conseguiu achar o segundo gol. O Filipinho conseguiu uma boa roubada de bola ali na frente do gol da equipe do Zig-Zag, fez o segundo gol, mas num vacilo ali, num descuido da defesa, num erro de definição de marcação, o Dieguinho ficou sozinho na frente do gol, fez o quarto gol, e aí a equipe do Chicolé não conseguiu reagir. Leões contra Dragão Vermelho, as duas equipes já tinham sua situação definida. Leões já classificado para a final, Dragão Vermelho já estava eliminado, foi um jogo para cumprir tabela. A equipe do Dragão Vermelho ficou em cima o jogo inteiro, dominou o jogo mais uma vez. O Dragão Vermelho ele dominou praticamente todos os seus jogos. Teve mais posse de bola, teve mais controle do jogo, mas não conseguiu ser efetivo, não conseguiu ter precisão nas suas finalizações. E foi o que aconteceu de novo nesse jogo. Leões, nas poucas vezes que chegou, conseguiu marcar seus 2 gols e conseguiu segurar lá atrás o Bernardo Ribeiro, goleiro do Leões. Estava numa noite muito inspirada, pegou tudo, fechou o gol e aí garantiu a vitória para a equipe do Leões. Terceiro jogo da semana, jogo da quarta-feira, Toca do Tucano Júnior contra Zig-Zag Júnior. Esse jogo, não se assustem com o placar, 7-1 para o Zig-Zag Júnior. O jogo estava 1-1, ou melhor, o primeiro tempo terminou 1-1. O Toca do Tucano Júnior bem, Zig-Zag Júnior bem também. O jogo muito controlado, muito disputado. As duas equipes criando bastante chances, se defendendo bem. Mas após tomar o terceiro gol, a equipe do Toca do Tucano não conseguiu se manter, principalmente psicologicamente, né? Perdeu um pouco a cabeça em termos de nervosismo, não conseguiu mais ter a sua consistência defensiva e ofensiva, parou de criar, e aí nos minutos finais, nos 6, 7 minutos finais, o Puguinha, que foi o destaque do jogo, fez 5 gols, desses 7 gols do Zig-Zag Júnior, o Puguinha fez 5 nessa parte final, então o primeiro tempo foi muito equilibrado, mas o segundo tempo da equipe da Toca do Tucano Júnior não foi bom. Então, nesse jogo ainda não definiu o classificado da categoria Sub-12 para a final. O Zig-Zag Júnior já estava classificado para a final, mas o outro classificado ainda vai ser definido nessa próxima semana. Sub-13, quarto jogo da semana, o jogo da quinta-feira. Esse jogo foi o jogo que definiu o classificado Sub-13 para a final. Zig-Zag já estava classificado, e aí o segundo classificado foi o Toca do Tucano. Venceu por 6-4 a equipe do Chicolé. E o que acontece? Nesse jogo, um jogo, provavelmente o melhor jogo do campeonato. Se você não assistiu, entra lá no canal, procure aí esse jogo aí. Porque foi um jogaço. A equipe do Chicolé jogou muita bola. A equipe da Toca do Tucano também jogou muita bola. Então, assim, esse jogo é um jogo que compensa muito você estar assistindo. Tava 5-4, até faltando, se eu não estiver enganado, uns 2, 3 minutos. O primeiro tempo desse jogo terminou 2-2. No final do segundo tempo, tava 5-4 para a equipe do Toca do Tucano. O atleta Nico, o Vinicius fez uma jogadaça ali na ala. Deu a bola praticamente em cima da linha pro Nicolas fazer o gol. Ele tentou ajeitar para bater, não quis bater de primeira. E nessa ajeitada que ele deu, chegou o Pedro, chegou o Augusto e salvou o gol. E eu acho que 2 lances depois, a equipe do Toca do Tucano fez o 6º gol.
Então, assim, além disso, teve um golaço do Vinicius, que vai estar aqui na disputa do gol da semana. Então, assim, foi um jogaço. Vocês têm que ver aí. Quem não assistiu, dá uma conferida lá. E esse foi o jogo que meio que decepcionou, não os atletas, mas a questão do comprometimento de alguns atletas da equipe do BD Loud. O resultado aqui, 9-0, não importa muito, porque a equipe do BD Loud estava totalmente desfalcada, né? Eles estavam sem reserva e alguns jogadores importantes não compareceram na partida. Então, assim, é um resultado que a gente não pode levar muito em conta pelos desfalques da equipe do BD Loud. Pelo contrário, a gente tem que exaltar os atletas do BD Loud que compareceram, que jogaram, que não, apesar do resultado, não apelaram hora nenhuma, não foram desleais hora nenhuma. Então, assim, eu só tenho que dar o parabéns ali pro goleiro, pro Rafael, pro Pedro, pro João Vitor, o Dieguinho e o Diogo que compareceram nesse jogo e honraram o compromisso que fizeram com o campeonato interno e com a sua equipe. Então, assim, só dar o parabéns para esses atletas, né? Porque eles foram lá e, independente das dificuldades, honraram o compromisso que eles firmaram com o campeonato e com as suas equipes. Então, beleza, galera? Esse foi o resumo dos resultados da semana. Você fica agora com o quadro É Polêmica. Na polêmica da semana, uma jogadaça do atleta Otávio. Se não estiver enganado, foi no jogo do Zig Zag Júnior contra Toque do Tucano Júnior. Um lance assim espetacular, onde ele finaliza, a bola bate no travessão e no chão. E aí fica aquela dúvida, foi gol ou não foi? Meio que depois as partes entraram em consenso, mas você confere aí se você acha. Foi gol? Não foi? Nesse lance em específico, a gente teve a sorte de ter um atleta filmando de um outro ângulo, que dá para ter uma noção um pouco melhor. Então, confira aí a polêmica da semana. Foi gol ou não foi? Comente aí. Passando aqui, vamos inverter um pouco a ordem. Vamos falar do craque da semana. O craque da semana, dessa semana, essa semana foi uma semana muito movimentada e alguns atletas foram para votação, né? E 2 atletas ficaram empatados. Então, eu resolvi dessa vez colocar os 2 atletas aqui porque os 2 estão merecendo desde o início do campeonato, né? Está aqui no craque da semana, por motivos diferentes. Então, confira aí. O craque da semana são Puguinha e o Filipinho. O Puguinha, enquanto eu vou falando, vocês vão conferindo alguns lances aí desses 2 atletas também. O Puguinha, ele fez 15 gols em 3 jogos nessa semana. Ele fez 11 gols pelo Sub-12 e fez 4 pelo Sub-13. Então é um atleta extremamente eficiente ali na frente, decisivo. É muito difícil ele perder gols. Geralmente quando ele chega na cara do gol, a chance dele fazer é muito alta. Então é um cara goleador mesmo e que vem sendo destaque
desde o início do campeonato pelas suas equipes, tanto pela equipe do Zig Zag Júnior, quanto pela equipe do Sub-13, que é o Toca do Tucano. Então, Puguinha ficou sendo um dos destaques, e o outro, Filipim, que é um atleta Sub-11 também, assim como Puguinha, e vem tendo uma regularidade incrível. Ele, apesar das suas equipes ainda não ter vencido, ele consegue ser regular praticamente todo jogo, erra muito pouco, se doa ao máximo, tem uma recuperação defensiva que os outros atletas precisavam se espelhar nele, né? Quando o seu time perde a bola, a recuperação defensiva dele é muito boa, é muito rápida. Eu acho que se os outros atletas conseguissem ter a recuperação da mesma forma que o Filipim tem, as equipes que eles tivessem, seria muito mais difícil de perder os jogos, porque saem muitos gols de contra-ataque, né? Então, assim, o Filipim vem merecendo estar nesse craque da semana pela sua regularidade e pelo seu rendimento desde o início do campeonato. Então, parabéns aí, os 2 craques da semana. Vamos conferir aqui, agora, as defesas da semana. Essa semana foi selecionada apenas 2 defesas de futsal mesmo, que é característica do nosso esporte. Uma do goleiro Rafael e a outra do goleirão Bernardo Ribeiro, que foi destaque do Leões na categoria Sub-10. Então confira aí a defesa. A votação estará sendo enviada, como vocês já estão acostumados, nos grupos de WhatsApp do PTC. Fique aí com as defesas da semana. Passando agora aqui para o golaço da semana, nós teremos 4 participantes, 4 concorrentes. O Theo, o Vinicim, o Otávio e o Puguinha. Cada um no estilo diferente de gol. Então, dá uma assistida aí, votação lá no WhatsApp. Fique ligado aí, confira aí os golaços da semana.
No quadro Fala Tu de hoje, vamos entrevistar aqui o Puguinha, um dos destaques da semana. Fez uma semana incrível, então nada mais justo do que fazer uma entrevista aqui com ele. Fique ligado aí, a entrevista com o atleta Puguinha, que vem jogando 3 categorias, as 3 categorias que ele está, os times dele está na final. Confira aí. Puguinha, nessa última semana você fez 15 gols em 3 jogos. Foram 11 pelo Sub-12 e 4 pelo Sub-13. Fala um pouco aí dessa semana, dos seus gols, qual gol que você gostou mais dessa semana, qual o jogo que você achou mais difícil. Comenta aí um pouco dessa semana sua. Uai, semana foi boa o jogo nosso, Sub-11, Sub-13. O jogo foi mais pegado foi o Sub-13, que Sub-13 e Sub-11, que nós também jogou até. Na final agora nós temos que consertar os erros que nós errou essa semana. Nós chegar lá na final com a vitória, jogar com tudo. E nessa próxima semana já vai ser a final do torneio, né, do campeonato interno. E suas equipes estão classificadas em todas as categorias, tanto no 10, no 12 e no 13. No 10, você está ali como suplente, vai entrar caso precise algum atleta se lesione durante o jogo. Mas no 12 e no 13, você é titular absoluto, né? E o que você espera aí para esses jogos da finais? No 12, vocês são favoritos, é a equipe que não perdeu nenhum jogo. E no 13, vocês vêm ali e vai jogar contra a equipe que é a favorita do campeonato. Uai, no 10, tomara que ninguém tenha uma lesão. Aí no 12, nós temos que chegar firme e ir pra cima deles. Aí no 13 a gente tem que já acalmar um pouco, porque a equipe que nós vamos jogar contra já é melhor já do que a nossa. Muito melhor. Então nós temos que consertar os erros que nós errou no Sub-13 e ir pra cima deles. Seja o que Deus quiser. Para finalizar, vamos aqui nas estatísticas de gols da semana. Na categoria Sub-10, o total de gols feitos até agora são 27. Teve só um jogo essa semana. Então, ali, primeiro tempo, 11 gols. Segundo tempo, 16 gols. Então, tá saindo mais gol aí na categoria Sub-10 no segundo tempo, né? Apesar que nessa semana teve só um jogo. E nesse jogo, os 2 gols que saíram foi no primeiro tempo. Mas mesmo assim, no segundo tempo tem saído muito mais gols no segundo tempo nessa categoria Sub-10. Passando para Sub-12, aumentamos aqui a marca para 35 gols marcados no total, sendo 19 no primeiro tempo e 16 no segundo tempo. Essa marca está mais igualada pela questão de que num jogo tivemos 5 ou 6 gols no primeiro tempo, e em outro jogo tivemos mais ou menos essa marca também, essa média. Então ficou mais ou menos igualado ali os gols do primeiro tempo e do segundo tempo. Mas as equipes ainda estão tendo mais erros defensivos no primeiro tempo, conforme essas estatísticas. Passando aqui para o Sub-13, 36 gols marcados no total, 17 gols no primeiro tempo e 19 no segundo tempo. Já no Sub-13, então, as equipes têm falhado um pouco mais no segundo tempo das partidas, né? O Sub-13 é a categoria que mais fez gols, e você pode ver aí que tem um padrão. No Sub-10 é a categoria que menos faz gol, Sub-12 é a média, e o Sub-13, que é a categoria mais velha, também é a categoria que mais acontece os gols. Então fica aí esses dados aí para os treinadores dar uma estudada, e também pode levar para alguma estratégia nas suas equipes. Bora agora para classificação e artilheiros. Para finalizar o resumo da semana,
Bora aqui para classificações e artilheiros até aqui. No Sub-10, Leões continua ali em primeiro, 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Tornado de Craques, 6 pontos, 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. Perdeu justamente para o Leões. Eles jogam na terça-feira. E como o saldo de gol ali está empatado, quem vencer esse jogo fica sendo líder na fase de classificação. Dragão Vermelho não conseguiu pontuar. A final será dia 19, às 8 horas da manhã, entre Leões e Tornado de Craques. Os artilheiros da categoria Sub-10. Dioguinho continua ali em primeiro, com 9 gols. E Alexandre e o Paulinho com 4 gols. No Sub-12. Sub-12 também teve uma semana cheia, né? Teve uma semana cheia, diferente da categoria Sub-10, que teve só um jogo. Tá ali. Zig Zag Júnior ganhou seus 4 jogos, tem 12 pontos, é o finalista. E aí na quarta-feira tem um jogo decisivo. BD Loud contra Toca do Tucano Júnior. Quem vencer esse jogo tá na final. BD Loud tem a vantagem do empate, porque se empatar vai a 4 pontos, o Toca do Tucano não pontua. Se Toca do Tucano vencer, empata na quantidade de pontos e vence no saldo de gols. Então, só a vitória interessa para a Toca do Tucano na quarta-feira, que vai definir quem que vai pegar o Zig Zag Júnior na final, que será na quinta-feira, 6h30 da noite. Os artilheiros dessa categoria: o Puguinha tem 13 gols, o Otávio tem 7 gols e o Vinicim, junto com o Theo, tem 3 gols. Passando para a categoria Sub-13, também já está definido os finalistas. Zig Zag contra a Toca do Tucano. Esses dois times se enfrentam na segunda-feira só para cumprir tabela. Zig Zag está ali em primeiro, Toca do Tucano em segundo, mas já está definida a final, que será no sábado, dia 19, às 9 horas da manhã. Os artilheiros são o Nicolas e o Breno, cada um ali com 6 gols. O Puguinha tem 4 e o Diego tem 3. Então esses são os artilheiros da categoria Sub-13. Ficamos por aqui. Esse foi o resumo da semana. Semana de decisão agora. E depois voltamos para contar tudo o que aconteceu na última semana do Campeonato Interno de Futsal do PTC. Ficamos por aqui. Até mais. Tchau.